Bom dia, amigos. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. No vídeo que nós fizemos ontem, falamos que era quarta-feira, mas quarta-feira é hoje. Depois fizemos uma anotação para a gente realmente recuperar o erro, mas então hoje é quarta-feira, 20/5. Hoje nós encerramos então aqueles nossos 3 vídeos, né? Falando sobre o que é o Espiritismo. Primeiro falamos sobre o que é o Espiritismo, depois nós falamos sobre os fundamentos do Espiritismo e hoje nós vamos falar dos livros que são os básicos da doutrina espírita. E nós começamos com as seguintes assertivas que nós encontramos na doutrina espírita, em que diz assim, que Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos, deixando a cada um, porém, o mérito de suas obras. Somente dessa forma podemos entender a suprema justiça divina. Lembrando que Deus é amor, Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso acima de tudo. Uma outra questão que também se fala muito com relação aos espíritas e ao espiritismo é porque tanto realce com relação à caridade. Porque fora dos preceitos da verdadeira caridade, o espírito não poderá jamais atingir a perfeição para o qual ele foi destinado. Nós estamos destinados a atingir a perfeição. Perfeição possível a espíritos, claro. Mas isso vai depender das nossas obras, do nosso trabalho. Tendo a caridade por norma, todos os homens são irmãos. E qualquer que seja a forma pela qual eles adorem o Criador, eles se estendem as mãos, se entendem e se ajudam mutuamente. Outra coisa, outro entendimento, outro ensinamento trazido por Allan Kardec é com relação à fé. A fé deve ser raciocinada, não cega. Precisamos entender por que temos fé, né? Então, a fé sem o raciocínio, ela não passa de uma crendice ou mesmo uma superstição. Antes de aceitarmos alguma coisa como verdade, devemos analisar bem. Por isso que Allan Kardec nos legou a seguinte frase, que fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Quer dizer, então, que a fé ela é necessária, mas é necessário que nós tenhamos realmente o entendimento de por que devemos ter fé. Por que Jesus nos ensinou ou nos disse para que nós devêssemos amar a Deus sobre todas as coisas? É exatamente entendendo, então, Deus, compreendendo que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é misericordioso, como a gente vem repetindo, aí nós teremos, então, fé inabalável em Deus. Onde nós podemos encontrar esclarecimentos maiores a respeito da doutrina espírita? Bom, o início, claro, deve ser a base, né? A base que sustenta um edifício, ela deve ser forte. E os livros que fazem parte da base da doutrina espírita são os seguintes. O começo deles é o livro dos Espíritos, é o primeiro dos livros das obras básicas da doutrina espírita. O livro dos Espíritos, ele foi lançado em 18 de abril do ano de 1857, portanto já fez esse ano 163 anos. O livro dos Espíritos é o livro básico da doutrina espírita. Ele contém os princípios do espiritismo, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, com as leis morais, fala da vida futura e fala sobre o futuro da humanidade. O segundo livro é o livro dos Médiuns. Reúne as explicações sobre todos os gêneros de manifestações mediúnicas, os meios de comunicação entre o plano espiritual e o plano material. Fala da nossa relação com os espíritos desencarnados. A educação da mediunidade, como nós devemos entender a mediunidade, que todos nós temos, em nós a mediunidade. Mas não é em todos nós que ela se manifesta de forma rápida, de forma a que nós tenhamos, então, essa participação entre o mundo material e o mundo espiritual. Todos nós temos intuição, outros têm, além da intuição, tem a mediunidade, né, aflorada, né? Fala das dificuldades que eventualmente surgem com relação à prática da mediunidade, porque é necessário que a gente se eduque
para que a gente entenda, então, o nosso papel como médium. O médium, ele é um trabalhador igual ao outro trabalhador, mas ele tem essa função, né, de ser um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados. O terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. É o livro dedicado às explicações das máximas de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, de acordo com o Espiritismo, e suas aplicações às diversas situações da vida. Lembrando que Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. Ele é o governador espiritual do planeta Terra. O quarto livro é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esse livro oferece o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Estabelece, então, uma comparação entre o que as outras religiões fazem e o que o Espiritismo nos ensina a respeito da passagem da vida material para a vida espiritual. Ou seja, nos fala do que ocorre depois da morte do corpo material. O livro coloca ao alcance de todos o conhecimento do mecanismo pelo qual se processa a justiça divina. E, finalmente, o quinto livro é a Gênese. Destacam-se os temas, fala sobre a existência de Deus, a origem do bem e do mal, explicações sobre as leis naturais, a criação e a vida no universo, a formação da Terra, a formação primária dos seres vivos, fala do homem corpóreo e da união do princípio espiritual com a matéria. Esses 5 livros formam, então, a base da doutrina espírita. Lembrando que o Livro dos Espíritos é o primeiro e mais importante dos livros. Os outros livros, né, dos médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese, ele é, então, a continuidade, né, do Livro dos Espíritos. Ele vem nos trazer em mais detalhes aquilo que nós encontramos no Livro dos Espíritos. Esses outros livros vêm, enfim, complementar aquilo que nós encontramos no Livro dos Espíritos. Aí sim, complementar. Nós temos, depois desses livros, então, nós temos também um outro livro chamado Obras Póstumas. Esse livro, ele fala, então, de diversas anotações que Allan Kardec nos deixou e que não chegou, então, a ser publicado por Allan Kardec, visto que esse livro tem exatamente por título Obras Póstumas, né? Mas são todas anotações feitas por Allan Kardec que depois, né, alguns amigos que trabalhavam junto a Kardec juntaram e fizeram um livro intitulado Obras Póstumas. Nós temos ainda os livros psicografados, principalmente pelo Chico Xavier. Foram mais de 400 livros psicografados. Nós temos o Divaldo Pereira Franco, que ainda está encarnado, com 93 anos, também psicografa. Lembrando que o Chico Xavier, ele recebeu livros principalmente do Emmanuel e do André Luiz. O Divaldo Pereira Franco, principalmente de Joana de Ângeles. E temos diversos outros estudiosos da doutrina espírita e mesmo médiuns que nos trouxeram livros valiosíssimos. Mas que, importante que a gente entenda, esses livros psicografados, eles não são livros complementares das obras básicas. Eles são livros auxiliares. Ou seja, por exemplo, os livros que o André Luiz ele nos deu, né, nos colocou ao nosso alcance, através da psicografia do Chico Xavier, nos fala de uma forma esmiuçada, detalhada do plano espiritual. Principalmente a obra O Nosso Lar, que ficou famoso, teve um filme e tudo, mas é um livro que deve ser lido somente depois que nós tivermos conhecimento a respeito da doutrina espírita, porque senão vai ficar difícil para nós entender, então, todo o processo pelo qual nós passamos no plano espiritual, que é o Nosso Lar, por exemplo, é uma colônia espiritual. Existem centenas de outras colônias espirituais para onde nós somos levados de acordo com as nossas condições. O Nosso Lar é uma dessas colônias.
E segundo, nos informa o próprio Espírito André Luiz, é uma colônia que está sobre o estado do Rio de Janeiro. Existe então no nosso lar, que é uma colônia, então, diversas situações e diversos tipos de espíritos que lá estão, que são levados depois da reencarnação. Mas cada um de nós vai, depois da desencarnação, né, já sem o corpo material, somos levados para essa ou para aquela colônia espiritual, de acordo com as nossas próprias necessidades. Nós temos outros livros, né, de autores como, por exemplo, Richard Simonetti, que tem mais de 60 livros. Os livros dele não são livros psicografados, escritos por ele mesmo, que nos falam de uma forma muito clara, né, a respeito da doutrina espírita. E nós temos muitos outros autores, né, que são importantíssimos para que nós então entendamos as obras básicas da doutrina espírita. Lembrando que esses livros todos não são complementares às obras básicas da doutrina espírita, mas são livros auxiliares e que são riquíssimos, né? Por exemplo, Emmanuel nos traz, além de livros como Pão Nosso, Vinha de Luz, que nos fala de uma forma muito didática, muito simples, sobre a passagem de Jesus aqui pelo planeta, fala sobre os ensinamentos que Paulo de Tarso nos legou também. Então são livros que nos colocam muito próximos de Jesus. Além disso, Emmanuel nos trouxe também belíssimos romances. Paulo e Estevão, Há 2000 anos, Renúncia, entre outros romances que são belíssimos. E a gente compreende muito bem, então, a história daqueles espíritos que passaram pelo nosso planeta e nos deixaram exemplos extraordinários. Os romances escritos, então, pelo Emmanuel, com psicografia do Chico Xavier, não são obras de ficção, mas sim obras que relatam aquilo que os espíritos passaram antes de nós em sua vida aqui como missionários. Depois desta simples leitura, né, você poderá ter dúvidas e perguntas a fazer. E se tiver perguntas a fazer, é bom sinal de que está procurando explicações racionais para a vida. E você as encontrará lendo os livros que a gente indicou. E procurando também um centro espírita, onde seguramente, né, nós encontraremos apoio para as nossas dificuldades espirituais, encontraremos um local onde poderemos nos tratar, né, não fisicamente inclusive, né, mas claro que todas as doenças pelas quais nós passamos, elas precisam da ciência médica também, mas espiritualmente podemos ser ajudados para que a gente entenda porque tem essa e que tem aquela outra doença. Lembrando sempre, né, que o doente não é o corpo físico, é o espírito. Muito embora a doença ela apareça no corpo físico, mas o doente somos nós, né, os ocupantes do veículo chamado corpo físico. Muito bem, amigos. Então foram 3 vídeos. Estamos aqui nesse canal do YouTube à disposição daqueles que quiserem porventura fazerem perguntas a respeito desses 3 vídeos em que nós falamos sobre o que é o Espiritismo. Agradecemos mais uma vez a atenção de todos, que tenhamos uma boa quarta-feira. Fiquem bem, fiquem em paz.